Boa noite. Vamos iniciar mais um Evangelho no Lar. Primeiramente, vamos agradecer aos nossos mentores espirituais por nos acompanharem durante essa semana, por todas as bênçãos que o nosso Senhor Jesus nos concedeu durante essa semana, pela nossa saúde, pelo pão de cada dia, pelos nossos trabalhos que nos dão o nosso sustento, pela nossa casa, pelos nossos familiares e amigos. Agradecer a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez todos reunidos. Agradecer a presença de todos os espíritos que escolheram a nossa casa para mais uma vez conversarmos um pouco mais sobre a palavra de Deus. Estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós e ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne. Que assim. Eu vou fazer a leitura, já tinha separado de assuntos que eu achei que são interessantes. O capítulo é o 5, Bem-aventurados os aflitos. É o mesmo capítulo do Evangelho que a gente fez ontem, só que eu vou falar de outros temas. O primeiro é os tormentos voluntários e o outro a felicidade real. Os tormentos voluntários. O homem está incessantemente em busca da felicidade que lhe escapa sem cessar, porque a felicidade sem mescla não existe na terra. Entretanto, malgrado as vicissitudes que formam o cortejo inevitável desta vida, poderia pelo menos gozar de uma felicidade relativa, mas ele a procura nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, quer dizer, nos prazeres materiais, ao invés de a procurar nos prazeres da alma, que são o antegozo dos prazeres celestes. Imperecíveis, em lugar de procurar a paz do coração. Única felicidade real deste mundo, é ávido de tudo aquilo que pode agitá-lo e perturbá-lo. E, coisa singular, parece criar propositadamente tormentos que não cabe senão a ele evitar. Haverá maiores tormentos que aqueles causados pela inveja e o ciúme? Para o invejoso e o ciumento não há repouso. Estão perpetuamente em febre. O que eles não têm e o que os outros possuem lhes causam insônia. Os sucessos dos seus rivais lhes dão vertigem. Sua emulação não se exerce senão para eclipsar seus vizinhos. Toda a sua alegria está em excitar nos insensatos como eles a cólera do ciúme de que estão possuídos. Pobres insensatos, com efeito, que não sonham que talvez amanhã lhes será preciso deixar todas essas futilidades cuja cobiça envenena sua vida. Não é a eles que se explicam estas palavras: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, porque seus cuidados não são daqueles que têm compensação no céu. De quantos tormentos, ao contrário, se poupa aquele que sabe se contentar com o que tem, que vê sem inveja o que não tem, que não procura parecer mais do que é. Ele está sempre rico, porque, se olha abaixo de si, em lugar de olhar acima, verá sempre pessoas que têm menos ainda. É calmo, porque não cria para si necessidades quiméricas e acalma, no meio das tempestades da vida,
não será felicidade. E a calma, no meio da tempestade da vida, não será felicidade? A infelicidade real. Todo mundo fala de infelicidade. Todo mundo a experimentou e crer conhecer o seu caráter múltiplo. Venho vos dizer que quase todos se enganam e que a infelicidade real não é tudo aquilo que os homens, quer dizer, os infelizes, a possuem. Eles a veem na miséria, no fogão sem lume, no credor ameaçador, no berço vazio do anjo que sorria, nas lágrimas, no féretro que se acompanha de cabeça descoberta e de coração partido, na angústia da traição, na nudez do orgulhoso que gostaria de se cobrir de púrpura e que esconde com dificuldade sua nudez sobre os farrapos da vaidade. A tudo isso, e a outras coisas ainda, se chama de infelicidade na linguagem humana. Sim, é a infelicidade para aqueles que não veem senão o presente, mas a verdadeira infelicidade está nas consequências de uma coisa, mais do que na própria coisa. Dizei-me se o acontecimento mais feliz para o momento, mas que tem consequências funestas, não é em realidade mais infeliz que aquele que causa primeiro uma viva contrariedade e acaba por resultar no bem? Dizei-me se a tempestade que quebra vossas árvores, mas semeia o ar dissipando as miasmas insalubres que causariam a morte, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade. Para julgar uma coisa é preciso, pois, ver-lhes as consequências. É assim que, para apreciar o que é realmente feliz ou infeliz para o homem, é preciso se transportar além desta vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Ora, tudo que se chama infelicidade, segundo sua curta visão, cessa com a vida e encontra sua compreensão na vida futura. Vou-vos revelar a infelicidade sob uma nova forma, sob a forma bela e florida que acolheis e desejais com todas as forças das vossas almas equivocadas. A infelicidade é a alegria, é o prazer, é a fama, é a agitação vã, é a louca satisfação da vaidade que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento, que atordoam o homem sobre o seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que clamais ardentemente. Esperai, vós, que chorais, tremei, vós que rides, porque vosso corpo está satisfeito. Não se engana a Deus, não se esquiva do destino, e as provas credoras mais implacáveis que a matilha excitada pela miséria espreitam vosso repouso ilusório para vos mergulhar de repente na agonia da verdadeira infelicidade, daquela que surpreende a alma enfraquecida pela indiferença e pelo egoísmo. Que o Espiritismo vos esclareça, pois, e recoloque em sua verdadeira luz a verdade e o erro, tão estranhamente desfigurados pela vossa cegueira. Então agireis como bravos soldados que, longe de fugirem do perigo, preferem as lutas dos combates temerários à paz que não pode dar nem glória nem progresso. Que importa ao soldado perder não no tumulto suas armas, sua bagagem e seus uniformes, contanto que dele saia vencedor e com glória? Que importa aquele que tem fé no futuro deixar sobre o campo da batalha a vida, sua fortuna e seu manto de carne, contanto que a sua alma entre radiosa no reino celeste?
Eu acho que essa mensagem ficou muito clara, que muitas vezes a gente fala que a gente está infeliz, que a gente está descontente por causa de uma situação, que a gente reclama por causa de certas coisas. E se a gente pudesse ver a coisa como um todo, a gente ia ver que essas coisas que nos levam a reclamar são nada. São nada. É como eu disse aqui, se você tem uma batalha para vencer, você não vai ligar de perder as suas armas e o seu uniforme. Porque você está pensando na batalha e não no momento agora, você está pensando lá na frente. Então a gente tem que pensar na nossa vida dessa forma. A nossa vida não é isso aqui. Isso aqui faz parte de um pedaço da nossa vida. Isso aqui é só uma porcentagem de uma vida eterna. Então a gente não tem que ficar se apegando demais a coisas materiais. Se hoje perguntarem para você por que você é feliz, por que você é infeliz, e a maioria das coisas que você responder estiver ligada a coisas materiais, você está fazendo errado. Porque a felicidade da vida, ela não deve de jeito nenhum estar vinculada a bens materiais. Porque se você vincula a sua felicidade a coisas materiais, você está pedindo para ser infeliz. Porque coisas materiais, elas se vão. Elas são perecíveis, porque elas não duram para sempre. Nem o nosso corpo dura para sempre. Então, é em tudo, a gente não deve se apegar nas pessoas, no corpo das pessoas. Ah, é minha esposa. A carne é minha esposa. Não, eu tenho que ser casada com a alma, porque a alma é eterna. O corpo vai perecer. Ele vai envelhecer, ele vai cair, ele vai mudar e ele vai morrer. No dia que ele se for, o amor vai deixar de existir? A gente vai deixar de ser um casal? Eu vou deixar de olhar por ela e ela vai deixar de olhar por mim? Não. Porque a gente zela, que a gente tem que zelar pelo espírito. Se um dia uma de nós ficar em cima de uma cama, vai mudar o amor? Vai mudar o sentimento? Vai deixar de ser um casal por causa disso? Não, porque o que nos liga não é o corpo, e sim o espírito. Então a gente tem que pensar nisso em todos os âmbitos da vida da gente, tanto nas pessoas quanto nas coisas. Se hoje eu perder um emprego, um carro e uma casa, é só uma coisa que eu posso conseguir de novo. Se eu perder uma pessoa, eu não perdi a pessoa. Foi o corpo da pessoa que foi embora, mas a pessoa não se foi, ela continua ali. Eu só não posso tocar mais na pessoa, mas ela continua viva. Ela continua zelando por mim, ela continua olhando por mim, ela continua orando por mim e eu posso continuar fazendo as mesmas coisas. Por exemplo, eu tenho uma parte da minha família que está em São Paulo. Eu não posso beijar, eu não posso abraçar, eu não posso ter contato físico com eles. Mas eles deixaram de ser minha família por causa disso? Eu deixo de me preocupar, eu deixo de amar, eu deixo de querer bem por causa disso? É a mesma coisa? Quando uma pessoa desencarna, você pode continuar zelando por ela da mesma forma. Falando dela com carinho, lembrando, fazendo oração, escrevendo mensagens. Às vezes a gente não pode mandar mensagem no celular, mas só o fato de você pegar uma caneta e escrever uma carta como se você estivesse escrevendo para a pessoa vai receber aquela mensagem. Porque algum espírito está do seu lado e vai transmitir essa mensagem. Então, se a gente for ver, pouca coisa muda. É lógico que tem pessoas que faz falta o toque, principalmente de pai, de mãe, de pessoas próximas que a gente convive diariamente. A gente vai sentir falta de sentar, de conversar, de pegar na mão, de dar um abraço. Só que a pandemia ela veio para mostrar para a gente duas coisas muito importantes.
É possível amar uma pessoa sem precisar ter contato físico. É possível estar próximo de alguém sem precisar estar perto fisicamente. É possível você transmitir o seu amor para as pessoas sem precisar estar ali de corpo. E uma outra coisa muito importante que a pandemia trouxe, a oportunidade da gente aprender a lidar com as partidas. Porque as pessoas vão embora e a gente precisa estar preparado para isso. E é como eu disse no evangelho de ontem. As pessoas que estão indo embora com a pandemia, elas estavam programadas para ir embora com a pandemia ou sem pandemia. Porque ninguém morre de véspera. Os desencarnes, eles são programados. Se não tivesse a pandemia, minha mãe não tinha morrido. Infelizmente, ela ia morrer do mesmo jeito. A pandemia foi só o caminho que foi usado por Deus para recuperar essa alma. Mas ela ia de qualquer jeito. Porque Deus faz planos e os planos dele não falham. Então a gente tem que entender que se você estiver fazendo tudo certo, se você estiver fazendo a sua parte, se você estiver sendo um bom ser humano, um bom cristão, uma pessoa de bem, uma pessoa digna, uma pessoa boa, se você estiver fazendo a sua parte, isso não significa que não vai acontecer coisas ruins com você. Não significa. Porque nós habitamos um mundo de provas e expiações e a gente não pode esquecer isso. Aqui, o programa, aqui é como se fosse um jogo de videogame, e o programa do jogo de videogame é sofrimento. É sofrer. Mas não é porque, Deus, mas por que Deus coloca a gente para sofrer? Porque o sofrimento traz aprendizado que traz a evolução. E se vocês querem saber, o mundo só é assim por causa de nós mesmos. Porque se a gente aprendesse no amor e não na dor, a gente não passaria por dor. O problema é que a maioria das pessoas precisam sentir dor para poder aprender. E a gente passa, e muitas vezes a gente passa a dor, a gente lamenta, reclama, sofre, supera. Quando fica tudo bem, erra de novo. E geralmente é pelo mesmo motivo. Então vamos entender. O que a gente tem que dar valor? A gente tem que dar valor às pessoas exatamente do jeito que elas são, sem querer modificar ninguém, aceitando os defeitos e as qualidades de cada um. A gente tem que aceitar as coisas como elas são. Eu sou assim, eu nasci nessa vida, nessa família, nessas condições financeiras, e é isso que eu tenho. Essa é a minha casa, essa é a minha realidade. Eu vou aceitar as coisas do jeito que são. Não vou ficar desejando o que o outro tem pra mim, porque isso é atraso de vida. Quando a gente passa tempo desejando a coisa dos outros, isso é atraso de vida. Você tá deixando de trazer coisas boas, de conquistar coisas pra você que vão ser suas, se lamentando por aquilo que você não tem. É a mesma coisa que você pegar uma criança e aí você dá 5 balas para uma criança e 2 pirulitos gigantes para outra criança. A que ganhou 2 pirulitos vai achar ruim porque a outra tem 5 balas e eu só tenho 2 pirulitos. E a que tem 5 balas vai achar ruim porque ela queria ter 2 pirulitos grandes e ela só tem 5 balas pequenininhas. Então essas crianças, elas têm 2 opções. Ou elas se focam nas balas e nos pirulitos que tem e ficam felizes, ou vão passar a perder tempo de aproveitar a bala e o pirulito que tem, olhando pro doce do outro e reclamando. Não, mas eu queria aquele pirulito. Mas ele tem 2 pirulitos. O pirulito dele é grande, a minha bala é pequena. Com o doce ali na cara, sem poder comer. A gente faz muito isso, sem perceber. Então vamos parar para refletir, olhar para dentro da gente e falar:
No que eu tô fazendo isso? Não é se eu tô fazendo, porque com certeza em alguma coisa você tá fazendo. No que eu estou fazendo isso? O que eu estou querendo tanto modificar na minha vida que é tão exageradamente necessário para mim? Será que realmente é? Será que é tão importante a ponto de me fazer perder o sono? A ponto de me deixar estressada? A ponto de me deixar nervosa? Sabe aquela sensação de que se eu não conseguir mudar isso, eu não vou conseguir dormir? Sabe? É um exemplo bobo, mas que condiz com a realidade. Depois que eu tive a ideia da porta, eu não consegui mais dormir. Porque eu achava que eu tinha que fazer a porta. Parecia que aquele buraco que tava ali, que eu fiquei 6 meses e que nunca me incomodou, começou a me incomodar de uma tal forma que eu não conseguia mais dormir. Tá tirando a paz. Eu já tava ficando nervosa porque eu precisava da porta ali. Mas, poxa, eu fiquei 6 meses na casa sem ter uma porta ali. Mas de repente, do nada, aquilo começou a me incomodar de uma tal forma que eu precisava colocar uma porta. Isso é bom por um lado, porque me motivou, eu botei a mão na massa, fui lá e fiz. Tá, mas e o que eu fiz pelo caminho? E todas as reclamações, os xingos, as cara feia que eu fiz pelo caminho? Graças a Deus não foi nada muito... Porque a gente tem uma relação muito boa, mas vai que, né? Já pensou, já gerasse uma briga tão feia a ponto da gente se estressar muito uma com a outra? Ia ter valido a pena? Ter uma porta no quarto e você ter se desentendido com uma pessoa que você ama? Né? Então não é só a realização, a gente tem que ter ambição, a gente tem que querer as coisas na vida da gente, mas é o que ele diz aqui, a felicidade não é a realização em si, mas o caminho que você vai traçar até chegar lá. Tipo, tá, fiz a porta, tá lá, mas é que nem a gente estava conversando. Talvez se ela tivesse comprado uma porta e instalado, eu não teria ficado tão feliz quanto o fato de eu ter colocado a mão na massa e ter feito do nada aquela porta e colocado lá. Ou seja, foi estressante? Foi estressante. Mas eu tracei um caminho que me trouxe coisas boas, porque me mostrou que eu sou capaz, que quando eu quero me dedicar a uma coisa eu posso, que eu tenho condições. Me mostrou coisas que eu tenho que mudar, eu não posso ser tão ansiosa, eu tenho que aprender a controlar a minha ansiedade, não descontar as minhas frustrações em cima de outras pessoas, porque não deu pra fazer naquela hora e aí eu fico com raiva porque eu quero fazer, eu tenho que aprender a lidar com isso. Ou seja, qual é o lado bom? Eu aprendi que eu sou capaz, não sei o que, qual é o lado ruim? Eu preciso aprender a lidar com as minhas frustrações, eu preciso aprender a lidar com a minha ansiedade, e o resultado final foi produtivo. Então a questão é exatamente essa. Qual é a prioridade? A porta ou o casamento? A porta ou a felicidade? É tipo, a gente tem que ir pesando as coisas na vida da gente. Pesando. Vamos supor. Eu quero muito colocar um tapete na minha sala. Mas o que é mais importante? O tapete? Ou de repente ela virar pra mim e falar, não, agora não dá. Eu arrumar uma briga por causa disso. Não, tudo bem, eu espero mais um pouco, não vou morrer por causa disso. Então a gente tem que querer as coisas, a gente tem que ir atrás, mas a gente tem que prestar atenção no caminho que a gente traça até chegar nesse objetivo. Porque com certeza, se você pensar direito, você não vai perder no meio do caminho coisas que são mais importantes. Tem uma música, como que é o nome daquele cantor? Qual? Aquele cantor brega lá. Pablo? Não, amor. Aquele cantor que você gosta de colocar ele lá na TV pra escutar, velho, ele já tá velho. Amado Batista. Tem uma música do Amado Batista que fala muito sobre isso. Que a letra da música é que ele casou com a mulher e que eles fizeram uma jura de se amarem pra sempre e de ter uma casa bonita. Ele foi construir a casa dos sonhos, a casa que ela queria, com tudo que ela queria. E no final das contas ela largou ele e foi embora. Aí ele pergunta, né? Saber da casa. O que adianta ter casa bonita? O que adianta... Exatamente. Ou seja, às vezes é exatamente isso. O cara pega, vai lá, constrói tudo de uma vez, entrega o palácio lá pra mulher. Legal, ela aproveita 1, 2, 1 mês, 1 ano e vai embora.
E talvez se os dois tivessem se unido, tivessem dado prioridade pro relacionamento e tivessem construído isso juntos, aos poucos, de uma forma mais unida, isso não teria acontecido. Porque, na verdade, a construção de um lar, ela tem que ser feita em conjunto. É por isso que a gente casa, para construir junto. Então, vocês são um exemplo disso. Cada porta, cada janela, cada tinta na parede construída junta, ela vai ser muito mais forte. E aí todas as vezes em que vocês brigarem e que vocês pensarem na hipótese, sei lá, de se separarem, vocês vão pensar, nossa, mas olha tudo que a gente passou junto, olha tudo que a gente construiu. Olha lá pra trás. Olha a pessoa que eu tenho do meu lado. Eu não vou trocar essa pessoa por essas porcarias que tem por aí. Então, o todo tem que ser isso, é você olhar pra sua casa e pensar, nossa, eu e a pessoa que eu amo construímos essa casa. Do jeitinho que ela tá hoje, cada porta, cada janela, tudo aqui foi feito junto. Você vai olhar e você vai lembrar dos dois, do conjunto, do casal. E não, meu marido comprou essa casa aqui pra mim. Mas eu pensei, se ele comprou, tu pode comprar também. Né? Se foi assim de mão beijada, ele me deu, legal, o outro vem pra dar também. Se eu arrumar um marido mais rico, aí vai dar mais ainda. Não é? Aí o pensamento da pessoa vai ser esse. Porque ela vai pensar o quê? É o dinheiro. Agora, quando você constrói junto, não é o dinheiro. Porque muitas vezes, que nem, por exemplo, a porta mesmo, eu não gastei nada, eu não gastei R$1 pra fazer. Ou seja, não é o dinheiro, é o querer, é a boa vontade. Poxa, quantas vezes a gente foi dormir de madrugada pintando a parede porque não tinha dinheiro pra gastar pra outra pessoa fazer. Toda vez que você olhar pra essa parede, você vai lembrar das horas que vocês brigaram ou riram juntos pintando aquela parede. Agora, quando você contrata alguém pra pintar, que você chega lá num dia e tá pronto, não tem memória, não tem história, não tem. Né? Não tem. O máximo que tu vai ver é defeito. Né? Exatamente. Nossa, paguei pro cara fazer essa merda aí. Eu mesmo fazia. Não é? Mas é. Então, vamos pensar nisso. Na profundidade das coisas. Né? No caminho que a gente vai trilhar para buscar. E entender que, quem é que tá falando da infelicidade real? Gente, por pior que esteja uma determinada fase da vida da gente, uma determinada área da vida da gente, por pior que esteja, pode ter certeza, existe coisa pior. Sempre existe coisa pior. Então, é como ele falou, olhe para baixo e não para cima. Na hora de você traçar uma meta, um sonho, olha para cima para você saber para onde você está indo. Mas na hora de fazer comparação da sua vida, olha para baixo, porque sempre vai ter quem tem menos. E aí você vai olhar para a sua casinha, para o seu carrinho, para o seu zinho, e você vai ver que são perto de quem não tem nada. Me fugiu a palavra, mas é a questão de para onde você vai olhar para fazer a comparação. É isso. Comparação de otimismo. Então vamos comparar com as coisas certas. Porque se você for ficar assistindo novela, ficar assistindo celebridade e ficar vendo o corpo da celebridade, o carro da celebridade, a casa da celebridade, tudo da celebridade, você vai se frustrar. Porque você nunca vai conseguir chegar até lá. Nós aqui, a não ser que a gente ganhe na Mega Sena, a gente nunca vai conseguir chegar naquele nível. E isso não significa que a gente não possa ser feliz agora com o que a gente tem. E é o que eu tava pensando esses dias. Poxa, eu já morei em tanto lugar. Eu já tive tantas coisas na minha vida. Já passei por dificuldade, mas eu também já tive uns momentos bem legais assim na minha vida. Eu já passei por cada lugar. Eu nunca me senti em casa como eu me sinto naquela casa. Aquela é uma das casas mais simples que eu nunca morei numa casa de madeira, é a primeira vez. Aquele casal de inquilino lindo lá. Eu abro a janela com todos os problemas que aquela casa tem. Que às vezes os cupim me deixam doida, com aquelas farelas caindo na minha cara. Mas com todos os problemas que aquela casa tem, eu acho ela tão maravilhosa, cara. Ela tem uma energia, uma vibe. Todo mundo que entra na minha casa não quer mais ir embora. Todo mundo que entra lá fala, não quero mais ir embora. Porque a energia é boa.
Sabe, às vezes eu desligo o som da televisão e fico ouvindo os passarinhos, o galo, o gato, o cachorro, o cavalo, tudo quanto é bicho, parece um zoológico ali, sabe? E é uma delícia pra mim aquilo. Que nem às vezes ela se irrita com o cachorro do vizinho, eu nem percebo o cachorro do vizinho latindo. Acho que eu já tô tão acostumada que eu nem percebo mais esses tipos de barulho irritante, sabe? E aí, é isso, sabe? A gente tem que buscar isso dentro da gente. Qual é a coisa simples que me faz feliz? Ah, é tal coisa. Poxa, então, olha que legal, eu sou capaz, eu sou uma pessoa simples. Então eu vou despertar mais isso dentro de mim. Muitas palavras a gente quer... Às vezes até coisa que a gente quer escutar. Tá entendendo? A gente quer escutar. A gente tem que escutar. Principalmente. Porque às vezes, assim, muitas vezes assim, ó, que a gente, não vou dizer assim, eu não tenho atrito, tu não tens atrito, eu não tenho atrito, ninguém tem, tenho. Mas às vezes tem discussões que eu tive lá em casa e disse, não ligo nada pra isso aqui, ó. E não ligo mesmo. O que eu quero disso aqui é ser feliz. Eu quero ter para sobreviver, mas não é isso aqui. Se eu tiver que largar tudo para ser feliz, para viver feliz com a minha família, largo tudo. Sim, é o que importa. O que importa? Porque quando eu partir, o caixão não vai ter gaveta, não vou levar nada disso. Eu quero sim ter as minhas coisinhas para sobreviver, porque todo mundo é obrigado a ter, né? Essas coisinhas para ficar bem bonitinho, bem bonito, isso tudo. Mas o importante é ser feliz. Sim. Não adianta você ter uma casa toda luxuosa, cheia de coisa dentro e você não tá se sentindo feliz ali dentro. Vê aí nas redes sociais e televisão e tudo, que tem tudo, mas não tem. Tem tudo, tem. Tem casas lindas, são milionários, mas não são felizes. Vive com a tua família. O que acontece? Sim, mas... O dinheiro, ele é um caminho, né? Ele tem que ser usado como acessório para o caminho que você trilha para a felicidade. Mas aí tem um detalhe muito importante. O caminho que você trilha para a felicidade. É assim que funciona? Você acha que é? O caminho para a felicidade, para mim, pelo menos no meu pensamento, é que a gente tem que viver, não trabalhar para viver, não trabalhar para ter, a gente tem que trabalhar para viver, focar na felicidade e na família só. Esse é o caminho para a felicidade. O que vem vantagem. Na sua visão. Só que a questão é, não existe um caminho para a felicidade. A gente não precisa trilhar um caminho para ser feliz. A gente pode ser feliz agora. Porque quando você coloca assim, eu vou trilhar o caminho para a felicidade, qual é a impressão que você tem? Que no final do caminho eu vou encontrar felicidade, não é? Por que eu tenho que esperar até o final do caminho? Qual é o final do caminho? Quando eu conseguir o aumento? Quando eu trocar de emprego? Quando eu tiver um filho? Quando eu comprar um carro? Quando eu aumentar a minha casa? Ou quando eu morrer? Se você deixar a felicidade para o final, você vai ter que determinar um final. E qual é o final? É certo, né? Então não precisa trilhar um caminho para a felicidade. A felicidade é estar vivo e estar aqui. Esse é o motivo da felicidade. Estar vivo e estar aqui. O resto é complemento. Então eu nasci, estou vivo e estou aqui. Motivo para ser feliz. Complemento, eu tenho um amor, eu tenho um casamento, eu tenho filhos, eu tenho uma família. Eles são saudáveis, eu tenho um emprego, eu tenho uma casa, eu pago as minhas contas, eu tenho comida, eu tenho um carro na garagem, eu passeio com a minha família. Complementos da felicidade. Não objetivo final. Complementos.
Então a gente pode ter quantos complementos a gente quiser, que nem sorvete. Você vai na sorveteria, o que você coloca primeiro na casquinha? O que você pega primeiro? A casquinha. É isso que você pega, a casquinha, é o corpo. O corpo. Qual é a primeira coisa que você põe dentro da casquinha? Sorvete de chocolate. Seu sorvete favorito. É a primeira coisa que você vai colocar. O sorvete de chocolate é a felicidade, porque você foi até lá por causa dele. Ele é a felicidade. Então você pega a sua casquinha, que é o seu corpo, enche de felicidade, que é a sua alma, a sua vida, o seu amor por Deus. Enche de sorvete de chocolate. E aí depois o que você vai pôr em cima é complemento. Ah, eu quero colocar confete, colocar amêndoa, colocar amendoim, calda, não sei o quê. É complemento. Hoje eu tô afim de calda, hoje eu não tô. Sim, você pode mudar. O complemento você muda, mas o seu sorvete favorito vai ser sempre o seu sorvete favorito. Você pode até colocar um outro no meio ali junto. Ah, hoje eu vou experimentar esse sonho de valsa aqui. Mas o chocolate vai estar sempre lá. Porque o chocolate é a felicidade. Então vamos ser felizes hoje. Vamos comer o nosso sorvete de chocolate hoje, independente do complemento. Porque no dia que eu for na sorveteria e eu não tiver dinheiro para colocar complemento no meu sorvete, eu vou ficar triste? Eu vou comer feliz do mesmo jeito. Por quê? Por quê? Por causa do sorvete de chocolate. Porque é ele o protagonista. Ele é a razão de eu sair de casa e ir até a sorveteria. Então, se eu tiver complemento ou não, eu vou ficar feliz do mesmo jeito. Se tiver complemento, eu vou ficar mais feliz. Mas se eu tiver que comer só o sorvete de chocolate, eu vou ficar feliz também. E vou me lambuzar do mesmo jeito. E os complementos são exatamente essas coisas. A casa, o dinheiro, o carro, o emprego, isso, aquilo. Hoje você pode ter isso, amanhã você pode não ter mais, mas isso não significa que você não precise ficar feliz. Você não tem que estar triste só porque você não tem todos os complementos. A sua mãe te dá R$2 para você comprar sorvete de chocolate. Você vai ficar triste porque você queria 5 porque você queria complemento? Ou você vai ficar feliz que graças a Deus pelo menos você teve 2 para comprar o sorvete? Isso é felicidade, é isso que a gente ensina para os nossos filhos, cara. Por que a gente não consegue aplicar na vida da gente? Mãe, você tem dinheiro para eu comprar um pacote de bala? Não, mas eu tenho uma moeda para você comprar uma bala. Se você ensinou bem o seu filho, ele vai ficar feliz. Porque a gente tem que aprender que uma bala e um pacote de bala tem que trazer felicidade do mesmo jeito. Se eu abrir o armário da minha casa e eu tiver um pacote de bolacha, eu tiver 100, a felicidade tem que ser a mesma. Então vamos aproveitar melhor o nosso sorvete de chocolate, que é a nossa vida. E entender que o resto é complemento. Eu tenho que agradecer, eu tenho que desejar, eu tenho que ir atrás. Mas quando não tiver, eu tenho motivo para ser feliz do mesmo jeito. Vamos encerrar mais um evangelho. Agradecendo a presença de todos os nossos amigos espirituais que estiveram aqui presentes, que nos deram essas orientações, essas palavras de aconchego, por esse evangelho que nos inspira, que nos ensina um pouco mais a como trilhar o caminho certo para a evolução. Pedir para que o nosso Senhor Jesus abençoe a nossa semana, a nossa família, principalmente a nossa saúde, os nossos bichinhos de estimação, os nossos vizinhos, a nossa rua, bairro, cidade, estado, país, planeta. Semana que vem estaremos aqui no mesmo dia, no mesmo horário. Que o nosso Senhor Jesus abençoe os nossos trabalhos. E todas aquelas pessoas que vierem à nossa mente, ao nosso coração, que estejam necessitando de oração.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne. Que assim seja.